Há mais de 2.500 anos, na Grécia Antiga, viveu um homem chamado Milon de Crotona. Ele ficou conhecido como um dos maiores lutadores de sua época. Mas existe uma história sobre Milon que atravessou séculos. Uma história simples: um homem e um bezerro. E uma ideia que milhares de anos depois continua sendo um dos maiores princípios mais importantes para quem deseja ficar mais forte e desenvolver músculos. Essa é a história de Milon de Crotona. Milon nasceu em Crotona, uma cidade antiga grega localizada no sul da atual Itália. Desde jovem, ele se dedicou à luta e, segundo a tradição, Milon começou a fazer algo bastante simples. Todos os dias, ele colocava um pequeno bezerro sobre os ombros e o carregava. No começo, aquele animal era relativamente leve. Milo conseguia carregá-lo. No dia seguinte, fazia novamente. Depois, novamente e novamente. Só que havia uma coisa acontecendo que talvez Milon nem percebesse. O bezerro estava crescendo, pouco a pouco, dia após dia, semana após semana. Aquilo que pesava pouco começou a pesar um pouco mais, e depois mais e mais. Mas Milon também estava mudando. Conforme o animal crescia, o seu corpo precisava se adaptar para continuar realizando aquela tarefa. Suas pernas precisavam produzir mais força. Suas costas precisavam suportar uma carga maior. Seus braços precisavam estabilizar um animal cada vez mais pesado. O bezerro crescia e Milon crescia junto com ele. Até que, segundo a lenda, aquele pequeno animal se tornou um boi e Milon ainda conseguia carregá-lo. É claro que estamos falando de uma história que atravessou mais de 2 milênios e ganhou elementos lendários ao longo do tempo. Mas existe uma ideia extremamente interessante por trás dela. Milon não começou carregando um boi, ele começou carregando aquilo que conseguia carregar. E conforme aquela carga aumentava, seu organismo precisava encontrar uma maneira de se adaptar. Essa é uma maneira extremamente simples de entender aquilo que hoje chamamos de sobrecarga progressiva. O corpo humano se adapta às demandas e colocamos sobre ele. Se a demanda aumenta progressivamente, o organismo precisa aumentar sua capacidade para suportá-la. Agora imagine que você entra em uma academia e consegue fazer um exercício com 50 quilos. Você treina, se recupera, seu organismo se adapta. Algum tempo depois, aqueles mesmos 50 quilos já não representam exatamente o mesmo desafio. Você consegue realizar mais repetições, controlar melhor o movimento, produzir mais força. Então, alguma variável precisa evoluir. Talvez você passe para 52 quilos, depois 54, depois 56. Não necessariamente de um treino para o outro, mas ao longo do processo é exatamente aqui que muitas pessoas confundem progressão de carga com simplesmente colocar mais peso na máquina. Não é isso. Progressão de carga só existe quando aquilo que você está comparando continua sendo comparável. Se você fazia um exercício com determinada amplitude, cadência e técnica, e para aumentar o peso começa a diminuir a amplitude, acelerar a repetição ou mudar completamente a execução, você pode ter aumentado o número escrito na máquina. Mas isso não significa necessariamente que ficou mais forte naquele movimento. A carga aumentou, a qualidade diminuiu. Por isso, antes de pensar quanto peso eu levantei, talvez seja melhor perguntar: o que eu consegui fazer hoje que não conseguia fazer antes? Você utilizou a mesma carga e fez mais uma repetição? Isso é progresso. Utilizou uma carga maior mantendo a execução? Progresso. Controlou melhor uma carga que antes dominava você? Também existe uma evolução da sua capacidade. Para desenvolver força e massa muscular, o treinamento precisa continuar oferecendo um estímulo capaz de desafiar o organismo. Porque existe uma diferença entre fazer exercício e realmente treinar. Treinar pressupõe evolução. Seu corpo não sabe o número escrito na máquina. Ele responde à tensão e às demandas que você impõe sobre ele. E conforme você se adapta, aquilo que antes era extremamente difícil pode deixar de representar o mesmo estímulo. É por isso que acompanhar seu treinamento é tão importante. Carga, repetições, execução, amplitude, cadência e performance. Você precisa saber onde estava para conseguir identificar se realmente está avançando. E talvez a parte mais interessante da história de Milon seja justamente aquilo que ele não fez. Ele não tentou carregar um boi adulto no primeiro dia. Pense nisso.
Se colocasse um animal de centenas de quilos nas costas de alguém que nunca treinou, provavelmente não teríamos adaptação. Teríamos uma pessoa esmagada. E no treinamento acontece algo parecido, mas não significa automaticamente melhor. A sobrecarga precisa acompanhar a capacidade de adaptação do indivíduo. Uma carga insuficiente pode não oferecer estímulo suficiente. Uma carga excessiva pode simplesmente destruir a qualidade do treinamento. Entre esses dois extremos existe aquilo que realmente procuramos: uma demanda suficiente alta para gerar adaptação e suficientemente controlada para permitir progressão. Talvez Milon de Crotona nunca tenha imaginado que milhares de anos depois sua história continuasse sendo contada dentro das academias. Talvez alguns detalhes sejam lentos, mas a ideia sobreviveu ao tempo. Um pequeno bezerro, um pouco mais pesado a cada dia. Um homem que precisava se tornar cada vez mais forte para continuar carregando aquele animal. E um princípio que continua válido até hoje. Você não precisa carregar um boi, mas precisa dar ao seu corpo um motivo para se adaptar. Treine, registre e recupere. E quando estiver preparado, avance. Porque o seu corpo só tem motivos para se tornar mais forte quando aquilo que você exige dele também evolui.